paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, irmãos, no vídeo de hoje eu preparei um assunto muito interessante, muito importante, né? Aliás, o vídeo de hoje é sobre o ensinamento bíblico, né? Sobre o ensinamento da palavra do Senhor. Eu não sei se algum dos irmãos, né, já chegaram, né, que são estudiosos, muitos estudiosos da palavra já conhecem, né? Mas eu achei interessante trazer este assunto, né? E eu creio que também servirá de ensinamento, né? De aprendizado para você que está aprendendo agora, né? Que está iniciando agora, né? Os seus estudos na palavra do Senhor. Amém? Então, a pergunta, né? Segundo o título deste vídeo é: por que Deus proibiu os israelitas de comer carne e sangue? Então nós vamos entender o motivo, o porquê de Deus ter proibido os israelitas de comer carne e sangue. E a introdução do nosso texto base se encontra no livro de Levítico, capítulo 3, no versículo 15 ao 17. Amém? Então vamos ler aqui, né, com muita calma, né? Levítico, capítulo 3, versículo 15, diz assim: como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins. E no versículo 16, diz assim: e o sacerdote queimará isso sobre o altar. Ou seja, queimará a gordura, né, e todos os órgãos, os demais órgãos, né, do holocausto, isto é, do sacrifício. Né? Vamos continuar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Já temos um ponto interessante, o que já nos confirma algo sobre a gordura, né? Toda a gordura será do Senhor. Guarde essa palavra para nós, né? Porque já é importantíssima, né? Já é fundamental para nós concluirmos, né? E compreendermos o assunto que nós estamos tratando, abordando aqui. E no versículo 17, né, e último, para encerrarmos aqui a nossa introdução, né, sobre o nosso assunto, versículo 17 diz assim: estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então a gente está querendo saber por que Deus proibiu. No versículo 17 já deixa claro que nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Agora, irmãos, eu quero ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, né, cujo tema é a instituição da primeira Páscoa. Agora, preste atenção no que vai dizer, irmãos, em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 2. Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O que significa o primeiro dos meses do ano? São celebrações que se baseavam nos eventos históricos da primeira Páscoa, abre aspas, quando Deus poupou do mal os israelitas, abre parênteses, na época do Êxodo, isto é, saída ou partida. Amém? Agora, irmãos, eu quero, vamos
preste atenção agora. Agora nós vamos entender o motivo de Deus ter proibido, né, os israelitas de comer carne, de comer gordura e sangue, né? O propósito da proibição de não comer gordura nem sangue. Preste atenção. Agora vamos ver a referência de Levítico capítulo 3, né, que foi o que nós lemos, né, recentemente, né? A referência, né? Vamos voltar, vamos ler novamente para nós irmos diretamente para a referência, para você entender mais sobre o assunto, né? Versículo 17, Levítico capítulo 3, versículo 17. Vamos ler mais uma vez para nós irmos para a referência. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Agora, olha o que vai dizer no livro de Levítico, né, a referência em Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Diz assim: porque primeiro a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação, abre aspas, pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Eu quero que você observe muito bem. Observe que em Levítico capítulo 3, no versículo 17, Deus proíbe, né, não comer nenhuma gordura e nem sangue. Agora aqui, na referência, na primeira referência aqui de Levítico capítulo 3, no versículo 17, né, que se localiza em Levítico capítulo 17, no versículo 11, olha o que vai dizer, presta atenção, quero voltar para você entender, porque a alma da carne está no sangue. Preste atenção, porque a alma da carne está no sangue. Esta alma, irmãos, é a alma daquele que estava, da pessoa que estava realizando o sacrifício. Nós temos que entender algo muito importante, né? Deus, ele escolheu, ele ungiu os levitas, isto é, os sacerdotes, para que realizasse, para que administrasse o sacerdócio, né? Que é a expiação dos pecados, né? No Antigo Testamento, somente os sacerdotes podiam realizar a expiação pelos pecados em favor do povo de Israel. Deus escolheu somente os levitas para realizar esta cerimônia. Então, irmãos, preste atenção neste raciocínio, porque a alma da carne, de quem é esta alma? É a alma da pessoa, né, que está realizando o sacrifício, por meio do sacrifício, por meio do animal, por meio do holocausto, né, do cordeiro ou do novilho, né, está no sangue. Este sangue, irmãos, é o sangue do cordeiro, é o sangue do sacrifício. Estão começando a entender agora? O sangue, irmãos, que era derramado no altar, era o sangue, aleluia, era o sangue da pessoa que estava realizando a expiação pelo pecado. A própria pessoa, isso no Antigo Testamento, irmãos, isso é muito interessante. Nós sabemos que no Novo Testamento foi Jesus que se sacrificou por nós, né? Fora do arraial, isto é, fora da porta, né? Ou seja, fora de Jerusalém. Jesus, ele levou o nosso pecado, ele apagou o nosso pecado fora de Jerusalém, isto é, fora do arraial, né? No Antigo Testamento vai explicar que todas as vezes que
os sacerdotes realizavam a expiação, né, o sacrifício, a expiação pelos pecados do povo, eles tinham que pegar, irmãos, as partes, o esterco, né, as partes dos animais, a cabeça, né, a parte por completa do animal do sacrifício, e levar para fora do arraial, isto é, fora do acampamento. Isso simboliza, irmãos, que isto está simbolizando esta questão acerca de levar o animal, a cinza, né, levar o animal para ser queimado, perdão, irmãos, levar o animal para ser queimado fora do arraial, estava simbolizando o removimento, né, a extinção do pecado, né, estava levando embora o pecado da alma, né, da alma da pessoa, entendeu? A mesma coisa foi com Jesus no Novo Testamento. Jesus, ele foi levado fora do arraial, ou seja, fora da porta, isto é, fora de Jerusalém, para levar o nosso pecado, né, para apagar, remover o nosso pecado. Vocês estão começando a entender? Então Deus, ele proibiu os israelitas de comerem o sangue. É por isso que Deus, ele, na lei do Senhor, no Antigo Testamento, Deus, ele vai ordenar, né? Deus, ele vai explicar, né? Ele vai dar uma ordem, né, a Moisés acerca das ofertas de manjares, irmãos, né? E nesta lei, né, das ofertas de manjares, né, eles, irmãos, eles não podiam, os israelitas não podiam comer a carne do animal do sacrifício, porque eles comiam, eles se alimentavam da carne do sacrifício, né, do animal, né. Então a carne do sacrifício, né, da oferta, do holocausto, ela não podia ser ingerida, né, ser alimentada cru, né? Ela não, o israelita, ele não podia se alimentar, né, da oferta de manjar sem antes primeiro queimar, sabe? Tinha que ser queimada, né? Ela tinha que ser cozida, não podia ser comida crua, ela tinha que ser lançada no fogo, né? Ela tinha que ser queimada, né? E quando né, a gente sabe, nós sabemos que um animal, né, o animal, ele tem sangue, né? Então, se a carne do animal não for queimada, o sangue, ele não se dissolve, né? O sangue, ele permanece. Então tem que ser... É por isso que o animal do sacrifício tinha que ser queimado, né? Eles tinham que comer a carne, né, do sacrifício queimada, né? Então, é por isso que tinha que ser tudo de forma organizada. Tinha que ser tudo, como podemos... tinha que ser... tudo tinha que ser feito segundo, né, segundo as ordens do Senhor. Não podia haver erro, né? Se o sacerdote, né, errasse em alguma área ali da cerimônia, né, Deus, ele, né, castigaria o sacerdote, né? A lei do Antigo Testamento era muito rígida, né, a despeito acerca de muitos assuntos, né? Então, não podia haver erro, né, irmãos? Então, o livro de Levítico, irmãos, por completo, dois pontos, né, que predominam no livro de Levítico é sobre santidade e, né, santidade e expiação, né? O livro de Levítico por inteiro vai falar sobre santidade, né, da cerimônia, dos sacrifícios, né? Então os irmãos estão começando a entender
que os israelitas eles não podiam comer o sangue porque era através desse sangue era através do sangue do sacrifício. O pecado do israelita, daquele que estava realizando a expiação do pecado, né, aquele que estava sacrificando, né, o novilho, né, o pecado da alma, do homem, do israelita, ia para o sangue, né? Como podemos falar, o pecado, né, da pessoa, do israelita, é como se o pecado dele fosse transportado, fosse passado, né, transpassado assim para o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro, né? É uma transferência, né? O pecado do israelita ele era, né, transferido. O pecado do israelita era transferido para o sangue do sacrifício. Os irmãos estão começando a entender? Então era por este motivo, irmãos, porque imagina se esse israelita ele se alimentasse do sangue, ou seja, da carne, né, né, a carne, né, se ela não fosse cozida também, né, o sangue estaria ali, então tinha que ser removido o sangue. Se o israelita comesse a carne com pecados, né, com o pecado dele, né, com a carne com a carne que foi realizado o sacrifício, né, ele sofreria uma grande calamidade. Esse israelita, né, que comeu a carne, sofreria um grande, como podemos usar, o juízo de Deus cairia sobre essa pessoa. Ele seria extirpado do seu povo. Aqui no livro de Levítico, né, e também no livro de Êxodo vai falar, né, que não podia haver erro algum, né, senão essa alma seria extirpada, né, do seu povo. Sofreria uma grande punição, né? Então, agora vamos dar continuidade, né? E semelhantemente também a gordura, né? A gordura e o sangue, né? Que tudo se relaciona ao animal do sacrifício, né? Então vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a segunda referência, irmãos, ainda, né, de Levítico capítulo 3, no versículo 17, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 4, né? Que vai dizer assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Foi o que eu acabei de falar para os irmãos, né? Agora vamos ver a terceira referência, que se encontra em Levítico capítulo 17, no versículo 10. Ainda de Levítico capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: e qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Vocês conseguiram observar? Aquilo que eu disse no começo já está sendo confirmado aqui. Vocês estão começando a entender agora acerca do assunto? Né, eu quero deixar aqui bem claro, né? Aliás, este vídeo é um vídeo de ensinamento, né? Eu estou ensinando aqui, né, acerca deste assunto, né? Um ensinamento bíblico, né, irmãos? Agora preste atenção em Hebreus, no capítulo 10, né, uma outra referência, no versículo 28, né? Hebreus capítulo 10, versículo 28, diz assim: quebrantando, isto é, rejeitando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, a terceira referência, preste atenção. Levítico capítulo 17, versículo 14. Olha o que vai confirmar. Porquanto é a alma ouvida de toda a carne. É a alma ouvida de toda a carne. O seu sangue, isto é, o sangue do sacrifício, é pela sua alma. Por isso,
tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado, isto é, punido. Sofreria o grande julgamento do Senhor, sofreria o juízo do Senhor. Bom, irmãos, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha entendido, o porquê de Deus ter proibido, os israelitas de comer gordura e sangue. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Eu queria pedir, aos irmãos, humildemente, se você sentir no seu coração de poder estar compartilhando, de poder estar gostando, dando a sua... deixando o seu comentário aqui embaixo, tá? Se você teve alguma dúvida acerca deste assunto, coloque o seu comentário, deixe o seu questionamento aqui abaixo nos comentários, que eu farei de tudo para poder estar esclarecendo, a sua dúvida, E se você puder estar deixando o seu like aqui no vídeo, eu creio que Deus ele estará te recompensando. Deus ele estará te abençoando, ele estará te recompensando. Afinal, este canal, irmãos, ele não é meu. Este canal é do Senhor, porque eu não abri este canal sem a permissão do Senhor. Foi o próprio Deus que me impulsionou, que colocou em meu coração. Amém? Então, a cada like que você estiver deixando aqui, irmãos, não é para mim, tá? É para o Senhor. Você está ajudando a obra, está contribuindo para a obra do Senhor, Amém? Que Deus te abençoe, tá? Eu fico feliz, por você que ficou até aqui. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.